Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do McKinsey Talks. Eu sou a Mariana Almeida e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da McKinsey em São Paulo o Eduardo Ruschka, líder de inteligência artificial do Google Cloud na América Latina. O Eduardo acumula vasta experiência em organizações de diversos setores, além de ser professor e pesquisador do tema da ciência de dados e da inteligência artificial. Na nossa conversa, ele vai falar um pouquinho sobre as estratégias que empresas como o Google estão adotando para passar da experimentação à geração de valor efetivo por meio da GenAI. Eduardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite hoje. Eu que agradeço o convite, Mariana e Donald. É com grande satisfação e entusiasmo que eu vou fazer esse bate-papo aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E aqui com a gente também está o Donald Newman, diretor de ciência de dados da Quantum Black AI by McKinsey no Brasil. Donald, seja muito bem-vindo também aqui à nossa conversa. Obrigado, Mariana. Obrigado, Edu, nosso conterrâneo. Obrigado. E antes de começar a nossa conversa, eu quero lembrar a você que o McKinsey Talks é uma série de entrevistas de aproximadamente 20 minutos em vídeo e podcast, com especialistas da McKinsey e também convidados. O nosso principal objetivo aqui é iniciar conversas sobre assuntos relevantes na pauta dos negócios. Então, vamos lá! Eduardo, a primeira pergunta então vai para você. Você tem uma carreira como professor e pesquisador e também uma vasta experiência aplicada, com passagens por grandes empresas como o próprio Google, Itaú, Ambev. Como que esses lados se complementam, principalmente no que se refere à inteligência artificial? Legal. A inteligência artificial, ela é um dos pilares da ciência de dados. Então, essa minha experiência acadêmica, né, como cientista, ela me ajudou muito com a base teórica, né, para tratar com os problemas de negócios na prática, né? Eu sempre falo que na prática nada melhor do que uma boa teoria, né? E a experiência prática, né, com negócios variados, né, primeiro trabalhando em startup, depois em grandes empresas, né, bastante variadas, me deu uma visão razoável de negócios para saber quais são os ponteiros, né, quais são as alavancas, quais são as coisas que importam para os negócios no sentido de a gente aplicar a ciência para resolver problemas de negócios, né? Então, acho que esse é o link principal, né? E aí tem uma diferença que é muito importante entre trabalhar com ciência de dados na academia e nos negócios, que é a questão de colocar os modelos, né, em produção, ou seja, fazer mexer ponteiro de negócios, né? E também, claro, né, quando você trabalha no meio corporativo, é muito importante você ter um foco bastante intenso na captura de valor. Acho que isso conecta super bem com a minha próxima pergunta aqui para você, que é justamente, você falou, né, que a sua trajetória está relacionada a criar valor para os negócios a partir da inteligência artificial. Como que o Google e outras empresas pelas quais você passou, que você conheça também do mercado, estão se organizando para isso, para ter sucesso? Porque é a pergunta de $1 milhão aí, né? Hoje em dia, eu diria que a maior parte das empresas, né, tanto que já trabalham com dados analytics e inteligência artificial em escala, quanto as empresas de consultoria, dispõem de uma metodologia de captura de valor que, assim, exceto por alguns detalhes, são muito parecidas e são muito bem estabelecidas. Então, eu acho que hoje em dia o desafio maior não é você conceber uma metodologia para fazer a captura de valor, mas executar. E executar ainda é uma arte, né? E requer muita experiência, né? Porque você fazer estimativa de, por exemplo, o valor financeiro de uma iniciativa que envolve o uso de inteligência artificial não é uma coisa simples, né? Você tem que também levar em conta a viabilidade técnica, né? E para isso você precisa estimar a dificuldade, a complexidade de lidar com grandes bases de dados, com dados que muitas vezes não têm a qualidade ideal para você construir modelos, com problemas de negócios que talvez jamais foram resolvidos antes, então você precisa de algoritmos diferentes, né, para resolver aquele problema, e tudo isso requer muita experiência. Então, hoje em dia, eu acho que tem um desafio grande de aplicar essas metodologias que foram desenvolvidas aí na última década, digamos assim,
nos negócios. E tem muita oportunidade para isso ainda. Eu vejo muitas empresas com dificuldades para conseguir aplicar de maneira efetiva e disciplinada, eu diria, disciplinada acima de tudo, de maneira governada, organizada, essas metodologias para aí sim conseguir priorizar os casos de uso. Interessante. Então, entender ali o problema ser resolvido e não necessariamente contar com todos os dados, né? Acho que muita empresa deve ter essa questão de, puxa, meus dados não são perfeitos, será que eu já posso começar ou ainda não? Mas dá para seguir sabendo disso. Exato. Eu acho que o mais importante é você começar com as perguntas de negócio que você quer endereçar. O que mexe no ponteiro do teu negócio? Quais são as questões estratégicas que você gostaria de responder por meio de dados, né? E aí, por meio de dados, você pode usar técnicas analíticas mais simples até modelos de deep learning, de inteligência artificial super sofisticados. Tem um espectro muito amplo aqui de ferramentas e algoritmos que a gente pode utilizar, e eu gosto sempre de enfatizar que você não deveria jamais perder de vista aquilo que você pode capturar de valor, independentemente de onde você está atuando nesse espectro, porque às vezes com ferramentas simples você captura muito valor e para outros casos você precisa de coisas extremamente complexas, né? Mas evitar ao máximo achar que você tem um martelo na mão e que tudo é prego depois. Então acho que isso é muito importante. Donald, e especificamente agora sobre a inteligência artificial generativa. Tivemos um ano de 2023 de experimentação e agora chegou a hora de escalar, que parece também ser a parte mais complicada aí desse jogo, né? O que você tem ouvido dos clientes e tomadores de decisão nas empresas sobre esse momento de inflexão que estamos vivendo? Olha, Mariana, a pergunta é interessante porque a gente está desenvolvendo um estudo na McKinsey que será publicado em breve que mostra que apenas 11% das empresas estão escalando ou escalaram os esforços em Generative AI. Então, de fato, é a minoria. E quando a gente conversa com muitos dos nossos clientes, um pouco a sensação que fica é que porque usar modelos como o Gemini do Google é muito fácil e é muito genérico. Você pode perguntar para ele desde a matemática até as ciências para ajudar o seu filho. Isso gera uma expectativa que uma aplicação corporativa também funciona dessa forma. Também é simples e também é mágica, né? E o que a gente tem visto é que chegar a uma solução simples numa prova de conceito com uma qualidade razoável, digamos 60%, é rápido. Então, nós mesmos temos feito diversas provas de conceito em 4, 6, 8 semanas, que você chega num resultado razoável para testar de fato aquele conceito. Mas não para colocar em produção, que é o ponto que o Eduardo estava trazendo. Colocar em produção é outra história. Você não pode ficar com 60% de qualidade, você precisa levar a 95%. Você precisa garantir a adoção da solução. E o que eu tenho visto em vários clientes a partir do momento que eles chegam na entrega de uma prova de conceito, existe uma frustração com o caminho mais árduo a ser percorrido para chegar na escala. Seja tecnicamente, porque exige trabalhar muito melhor seus dados para melhorar a qualidade da solução a ponto dela estar em escala, seja como em qualquer solução de machine learning tradicional, a gestão de mudança necessária para garantir que todo mundo vai usar a solução da forma correta. E esse investimento ele é um pouco mais longo. E aí se conecta com o tema que o Eduardo estava trazendo da prova de valor e do impacto. Tem um passo anterior que, por ser muito fácil testar esses novos modelos de Generative AI, muita gente testa sem investigar adequadamente qual é o problema a ser resolvido e qual é o valor que isso vai trazer para a minha organização. História do martelo, né? Que ele falou. Exato, exato. E aí vira um cemitério de provas de conceito e esse índice, ele se reflete nesses dois principais pontos. Isso que eu ia te perguntar, minha próxima pergunta. Então, esses são os principais erros ou, enfim, pontos que as pessoas ainda têm que entender melhor na hora de escalar? Ou você apontaria algum outro que as pessoas precisariam ter atenção nessa hora de escalar? Fazendo parte talvez do time do Edu aqui, mais técnico, né, e mais acadêmico, eu acho que eu concordo muito com os pontos que ele trouxe e reforça
as provas de conceito, por elas, em machine learning, é muito mais difícil. Porque o modelo, diferente do Generative AI, que o modelo está pronto e você usa, né? Então, eu uso o modelo do Google, em machine learning eu preciso criar o modelo. E isso leva tempo, leva 3, 4, 5 meses. Então já é claro para a comunidade empresarial o esforço necessário para você fazer machine Tempo, learning. né? Exatamente. No Generative AI não é assim. Então, o foco de muitas provas de conceito que eu tenho visto é um foco estritamente técnico, né? Como é uma coisa nova, o pessoal de tecnologia da informação quer testar para ver se funciona, se conecta, se não sei o quê, né? Mas esquece, desconecta um pouco da realidade do negócio. Qual é o problema de fato que a gente quer resolver, né? Essa pergunta já é difícil por si só. Como é uma tecnologia muito nova e está avançando muito rapidamente, a cada semana a gente vê problemas novos que antes a gente não conseguia abordar e hoje a gente consegue. Então, existe uma certa dificuldade de isolar o problema. Isolado o problema, vai ver o segundo passo, que é quanto esse problema vale, né? Então, se você pegar um exemplo da nossa Lily da McKinsey, né, de um especialista virtual, né? Quanto que isso vale? Como medir isso? A conexão ela é muito indireta com o nosso serviço de consultoria, concorda? E essa mesma dificuldade as empresas têm enfrentado. Bom, se eu tiver uma gestão do meu conhecimento melhor, que é uma das grandes aplicações desse tipo de tecnologia, quanto isso vale em reais? Esse salto precisa investir tempo para estudar e mostrar que esse valor está lá, para aí sim tomar uma decisão de escalar. Então, o problema técnico é o menor deles, na minha visão. Dados e essa questão de negócio é onde a coisa hoje tem pegado mais. Interessante esse ponto. E também interessante que você trouxe, né, que a expectativa das pessoas por ter esse uso mais informal no dia a dia é de ser muito rápido, né? Sim. Porque que a Gen AI vai resolver tudo e que vai chegar ali, já vai conectar e tudo, né? Sim. Eu não sei se o Eduardo ouve isso, mas a gente ouve com certa frequência. Eu queria aqui só uma IA para fazer todas as análises que eu faço na minha Só uma empresa. IA. Só isso. E aí tem todo um trabalho de gestão e educação, né, da própria liderança da organização, dizer que é uma jornada, né, é uma jornada importante, mas é uma jornada que precisa começar agora, mas é uma jornada que tem passos de evolução aí ao longo da história da organização, né? Ótimo. Bom, e a gente falou um pouco aqui sobre o que não fazer. E agora eu queria saber um pouco do Eduardo, né, no Google e em outras empresas, o que tem sido mais importante, né, ou seja, como fator de sucesso para escalar a Gen AI? O ponto-chave, que eu concordo muito com o Donald, é escolher qual é o problema de negócio a ser resolvido, primeiro. Segundo, você precisa, claro, ter um bom modelo, né, de Gen AI para resolver o teu problema. Isso é fundamental. Mas a escala muda tudo. E a analogia que eu faço é com tirar leite de vaquinha. Se você tem uma vaquinha ou duas no teu sítio e quer tirar leite, você tem um tipo de problema. Se você tem 5.000 vacas e quer tirar leite, o problema é bem diferente. Então, quando a gente pensa em aplicações de Gen AI que precisam ser colocadas em produção, em sistemas produtivos, né? Você vai construir muitas vezes protótipos e depois você vai ter que se preocupar, se você não se preocupar anteriormente, que acho que é a questão chave para o sucesso, é se preocupar anteriormente, mas via de regra, não há essa preocupação tão grande na maior parte das empresas. Então, o que você faz? Você constrói o protótipo, fica encantado com as capacidades daquele protótipo, né? E quando você vai colocar em produção, que é depois tratar com a escala, com as 5.000 vaquinhas, você percebe que você precisa ter integração entre ambientes, você precisa ter segurança, você precisa lidar com riscos de, muitas vezes, linguagem tóxica, né? Ou respostas indesejadas. Você precisa lidar com questões de eficiência computacional que vão impactar nos custos de uso dos teus ambientes computacionais, né? Então tem uma série de questões no entorno que são fundamentais para você colocar isso em escala. Se não há essa preocupação logo de início entre ter ambientes integrados, em particular a disponibilidade e a qualidade dos dados, né? A adoção em escala vai ficar muito, muito complicada, né? E tem uma parte bastante importante também em todo esse processo, que é a participação dos seres humanos
né, na curadoria e muitas vezes no auxílio ao treinamento, ao refinamento daquilo que o modelo aprendeu. Porque de tempos em tempos os modelos degradam, né, perdem a sua eficácia preditiva, digamos assim, e normalmente quem percebe isso, você pode até ter ferramentas automáticas de detecção desse tipo de situação, mas quem vai ter que ajudar o modelo a melhorar normalmente é um ser humano. Como é que eu incluo o ser humano nesse loop de maneira sistemática? Não, de tempos em tempos, como é que eu detecto que o meu modelo degradou e que eu preciso inserir um ser humano no loop de maneira organizada, com governança? Isso é um ponto extremamente importante e que Google está trabalhando bastante nessa linha, então, estratégica, digamos assim, justamente para se preocupar com a escala por design, desde o começo. E você tem algum exemplo prático do Google? E depois, Donald, eu queria saber de você também, exemplo com os clientes, de processos que funcionaram, que deram certo, que você possa compartilhar, claro? Sim, tem vários exemplos na linha de chatbots, por exemplo, inteligentes, que é uma aplicação típica de mercado hoje em dia para GenAI, em que os clientes conseguiram, de certa maneira, organizar razoavelmente bem os seus repositórios de dados, então, de maneira integrada, digamos assim, né? As ferramentas do Google, elas facilitam muito essa integração entre os repositórios de dados, a construção de modelo e o deploy depois em sistemas produtivos. Então, de certa forma, a gente já se beneficia muito da nossa tecnologia, que eu acho que é o principal diferencial, né? Porque hoje existem muitas alternativas para quem quer construir modelos de linguagem, né? E eu diria que a principal questão a ser endereçada por todas essas tecnologias, eu acho que é um passo em que um ponto em que o Google está muito à frente das outras, é nessa integração entre os repositórios de dados, a construção do modelo, colocar em deploy, colocar em produção e fazer a gestão do modelo, né? Então, voltando por exemplo que eu estava dando, né? Quando você pensa em chatbots, ter, por exemplo, os arquivos em PDF, os docs de maneira organizada para alguém que vai fazer consulta, aquilo sendo alimentado de maneira automática, governada, com controle de qualidade, construir o modelo, né? E depois fazer o deploy e monitorar o que está acontecendo em produção, tudo isso sob um controle governado, em vez de várias etapas, uma etapa acontece num sistema, outra etapa acontece em outro sistema, em outro ambiente, as coisas não funcionam, quebra, alguém tem que entrar para fazer consertos ali on the fly no processo, então acho que isso é fundamental, né? E a gente tem sim visto alguns casos de sucesso quando você tem esse mindset de não se preocupar apenas com a construção do modelo, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo mais tangível talvez para todo mundo, né? Uma coisa é você pegar centenas ou milhares de PDFs sobre dados de uma empresa qualquer, coloca num repositório de dados e constrói um protótipo, né, um chatbot inteligente, em que uma ou duas pessoas vão testar. E aí fala, nossa, que legal, está funcionando. Isso é uma coisa. Outra coisa é pegar esse mesmo chatbot que você construiu e agora fala assim, agora eu vou colocar para 3.000 pessoas usarem esse chatbot ao mesmo tempo. Até para complementar o ponto técnico com o qual eu concordo em gênero e grau, a gente desenvolveu agora há pouco tempo, num cliente, um trabalho que abordou a parte técnica, mas abordou as primeiras duas etapas que eu acho tão importantes quanto, né? A gente ajudou o cliente a desenvolver o seu roadmap de Generative AI olhando os próximos anos, né? E uma coisa ficou bastante clara, é uma empresa de um mercado de margem muito alta, então com bastante dinheiro para investir, né? E a gente entrevistou todos os diretores, vários gerentes e muitos analistas da empresa, né? E foi curioso, porque a empresa já tinha diversas iniciativas para testar Generative AI, desde a área legal, da área de operações, serviço ao consumidor, né? E ficou muito evidente a falta de alinhamento e foco. Então, quando a gente questionava, cara, qual que é o valor que você espera dessa iniciativa? Ah, não sei, parece que tem valor, mas ninguém nunca sentou para efetivamente pensar, cara, mas quantas pessoas vão usar? Então, uma parte do trabalho que eu acho que foi bastante importante foi a gente criar uma visão de futuro dos principais domínios da empresa, sendo um deles atendimento ao consumidor. É um atendimento mega especializado, no qual um chatbot não ele ajuda, mas é restrito.
Quando a gente olhou para essa visão de futuro, dizendo esse domínio ele é estratégico para o teu negócio, né? E esse domínio faz sentido ser transformado com esse tipo de tecnologia, a gente iniciou com uma iniciativa, né, com os vetores alinhados, ou seja, o esforço da empresa foi voltado para esse primeiro caso, sabendo-se que o primeiro caso não geraria todo o valor, geraria uma parte do valor. E aí vem a segunda etapa, a parte de gestão de mudança. A gente construiu esse caso, era um caso para auxiliar o call center, um call center mega especializado, a resolver o problema do cliente, né? Então, a solução que a gente fez foi uma solução que entendia todas as ligações e automaticamente gera um feedback para o atendente de pontos onde ele pode melhorar, se foi conforme ou não foi conforme. Na situação atual deles, eles tinham capacidade de analisar cerca de 2% das ligações, a gente estende isso com a capacidade de analisar 80%, 90%, dependendo do apetite ao custo. Mas o que foi interessante? A gente construiu a solução não só com o pessoal de tecnologia do cliente, mas com os usuários, né? No início, foi engraçado, porque no início havia um receio muito grande não dos líderes, mas do time, de, cara, como que a IA vai afetar o meu trabalho? Quando eles viram que eles continuariam lá, mas que eles conseguiriam fazer muito mais, eles viraram meio que um lighthouse para a organização, onde são pessoas que hoje vão provavelmente ajudar em escalar outros casos. Esse caso está em processo de piloto para escala. Então, essa questão do impacto e da gestão da mudança, combinado desde o início, se pensar na tecnologia para a escala, eu acho que faz muita diferença. A gente conseguiu mostrar para eles que fazer isso não é só fazer piloto disperso, hoje tem uma estratégia bastante alinhada. Então, foi um caso que eu considero um caso bastante legal. E, Eduardo, recentemente a gente viu no Google integrando os modelos Gemini em toda a sua plataforma de soluções. Como que isso se encaixa na estratégia pensando no futuro da inteligência artificial generativa? O Gemini, né, o Gemini, como alguns preferem falar, integrado nas plataformas, como você bem colocou, está super aderente à estratégia do Google, que é pensar no... Eu vou usar uma analogia aqui de fazer churrasco, né, de colocar o churrasco no prato, né? Então, você conseguir incorporar os modelos no fluxo dos dados completo, no ciclo completo de modelagem. Então, desde a hora em que você captura o dado, treina os modelos e coloca em produção. Então, o Gemini integrado nas plataformas tem por objetivo atender esse requisito nosso estratégico de conseguir colocar o churrasco no prato de verdade, sem ter que, um assa, outro leva. Não, aqui a gente consegue fazer tudo, né? E entregar o valor com o modelo rodando na ponta, né? Além disso, é importante também destacar, né, que o Gemini ou o Gemini é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de modelos que atendem diversas necessidades. Por exemplo, você quer aprender a partir de dados textuais, ou de imagem, ou de voz, ou até código de programação. Então é um modelo, uma ferramenta multimodal, digamos assim, certo? Que consegue trabalhar com todos os tipos de dados de maneira integrada. E aí quando você pensa nessa forma multimodal de encarar os problemas práticos e acoplado a uma plataforma que garante que você consiga ter a integração entre os diferentes ambientes, fazendo tudo isso com segurança, governabilidade, né? Mitigando os riscos, né? E conseguindo fazer a gestão de todo esse ciclo de uso de modelos, né? É um grande diferencial para a gente essa incorporação do Gemini nas plataformas do Google. Donald, e você, né? Como você enxerga o amadurecimento dessa tecnologia nos próximos meses e o que os líderes precisam ter em mente? Acho que a gente já pincelou aqui alguns pontos, mas resumindo aí um pouco. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com a suite do Google, com o Gemini integrado. E eu acho que ela ilustra uma transformação em andamento, né?
A partir do momento que você tem um modelo desses que conecta a sua planilha, a sua apresentação, a seu documento de texto, a possivelmente outras ferramentas que você utiliza no seu dia a dia, é como se você tivesse um assistente, né? E hoje é um assistente inteligente, mas talvez ainda no nível de um estagiário, né? Que você transforma a forma com que o computador te ajuda. Deixa de ser apenas uma ferramenta para, de fato, um assistente. A nossa interação com a tecnologia, ela está em evidente transformação. Eu conecto isso, eu tive a oportunidade de falar recentemente com um dos papas da inteligência artificial, o professor Peter Norvig, né? E eu fiz mais ou menos a pergunta para ele nessa direção, eu estudei pelo livro dele. E ele comentou assim, o que a gente está vendo hoje é apenas uma degustação do que está por vir. Então, quando eu penso no papel da liderança, do CEO, do CIO, né, cada um no seu papel, eu vejo algumas coisas. A primeira delas é garantir que a empresa, que a organização, seja capaz de aprender a lidar com essas tecnologias, porque a mudança é radical. Então, a gente tem falado muito de impacto e escala, mas tem um segundo aspecto que é investir no aprendizado, né? Garantir que a organização aprenda a mexer com isso, porque o que está vindo veio para ficar, não tem mais volta, né? E, em paralelo com isso, garantir foco, que é o tema da estratégia que a gente estava falando antes, né, Mari? Então, não dispersar em muitos experimentos pequenos e sem um foco determinado numa transformação de um domínio, né? Então, garantir foco nesse domínio, com olhos no impacto, né? Então, um domínio que de fato gere impacto para a organização, para gerar uma crença que essa tecnologia veio para ajudar, veio para gerar valor e veio efetivamente para transformar. Bom, Eduardo e Donald, acho que foi muito interessante aqui a nossa conversa. A gente vai caminhando aqui para o final. Queria saber se vocês têm uma mensagem final e algo para deixar para o nosso ouvinte ou espectador reter aí na cabeça, em uma, duas frases aí. A minha mensagem final, especialmente pensando em liderança, pegando o gancho aqui do que o Donald falou, né, é que as lideranças empresariais, elas se preocupem, obviamente, com aquilo que é o business as usual, né, que é liderar para direcionar os investimentos em pessoas, em tecnologia e em treinamentos, e que, acima de tudo, escutem quem tem experiência comprovada, conhecimento comprovado no assunto. Não é tão difícil separar as pessoas que têm conhecimento daquelas que não têm, mas é importante ser assessorado por pessoas que tenham conhecimento técnico e experiência para direcionar, né, a estratégia de inteligência artificial das empresas para a captura de valor. Fazer o que o Eduardo está trazendo com conhecimento técnico exige um passo de cada vez. A gente pode respirar. Eu sinto uma certa afobação. E nessa afobação, eu acho que a gente pode queimar ou colocar descrédito numa ferramenta, num conjunto de ferramentas que veio para ficar e veio para transformar a forma com que a gente opera. Então, é legal ir devagar para chegar rápido. Obrigado, Mariana. Obrigado, Edu. Foi um prazer. Muito bom, muito obrigada por essa riquíssima conversa, aprendi muito hoje, acho que com certeza todos terão aprendido também. Então, muito obrigada, espero que vocês voltem aqui em breve, porque vai ter muito assunto ainda para falar, muita coisa vai mudar, né? Obrigado. E a você que nos assiste ou nos escuta, vamos continuar essa conversa? Escreva para os nossos especialistas pelo e-mail mckinsey-talks@mckinsey.com com as suas dúvidas ou seus comentários, porque o episódio fica por aqui, mas a nossa interação segue adiante. E não se esqueça de responder à pesquisa e compartilhar com a gente o que você achou deste episódio. Para isso, basta acessar o QR Code que aparece aí na sua tela ou entrar no link que está na descrição deste episódio. Você também encontra na descrição a agenda completa do McKinsey Talks para conferir este episódio e também os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, obrigada por ficar com a gente e nos vemos em breve. Até lá!